Olá, bem-vindos a mais uma palestra do nosso portal de membros Kabbalah Live. E hoje temos uma palestra muito especial, que é Entendendo a Energia que vai nos afetar durante os próximos 30 dias do mês. Toda vez que se termina um ciclo lunar, ou seja, que a Lua fica novamente, o que acontece? Muda o ciclo, muda a energia, muda o planeta que influencia a gente, muda o signo que influencia a gente, e com essa mudança, energeticamente nós somos banhados de novas oportunidades. Qual a importância do primeiro dia, especificamente falando, que é o dia de hoje à noite? Então, o primeiro dia, ele é a semente do mês, é o início do mês, é onde tudo começa, é onde tudo se inicia. E como tudo na vida, a semente ela é muito importante, porque dentro da semente está contida toda a fruta que vai nascer dela em algum momento. Então, nesse ano de 2000, como os calendários gregorianos e o calendário que a gente usa na Kabbalah são calendários diferentes, nem sempre a lua nova do signo de Escorpião vai cair nessa data. Cada ano muda um pouquinho. Então, o que tem de especial nesse mês? Como toda palestra da lua nova, antes de ir para a profundidade desse mês, entendendo as verdadeiras oportunidades de acordo com a árvore da vida, Kabbalah, Sefer Yetzirah, Livro da Formação, Patriarca Abraão e muitos outros grandes sábios, vamos entender um pouco da astrologia superficial, mas importante como um todo, que são as características desse signo, que de cara é o que pode afetar a gente tanto para o lado positivo, tanto para o lado negativo. Então, quais seriam essas características que vão influenciar a gente, que potencialmente vão influenciar a gente durante os próximos 30 dias? As características positivas desse mês são, normalmente, pessoas nascidas sob a influência desse signo de Escorpião têm as seguintes características para o ano todo e, obviamente, nesse mês, todos nós que estamos aqui temos uma tendência a ser também influenciado por essas características, tanto as positivas quanto as negativas. Quais são as características positivas? Normalmente, pessoas nascidas sob a influência do signo de Escorpião, ou seja, nesse mês, elas são pessoas super determinadas. São pessoas que fazem as coisas acontecerem, dão um jeito de acontecer. Você dá uma missão na mão de um escorpiano, ele vai dar um jeito de fazer a coisa acontecer, de fazer a coisa dar certo, de fazer a coisa ir para frente. Ele vai dar um jeito de manifestar o seu projeto, a sua vontade. São pessoas que têm um potencial imenso de serem grandes líderes, são pessoas naturalmente muito profundas, adoram saber mais, estudar mais, são pessoas profundas, são pessoas normalmente poderosas e elas têm como se fosse um imã, né, que atrai sabedoria, atrai pessoas, atrai também desafios, mas já a gente vai falar sobre isso, mas atrai um monte de coisa positiva. Então, potencialmente, do lado positivo, os escorpiões são incríveis, né? São do elemento água, então tem uma sensibilidade / sensitividade muito incrível. Isso seria a parte positiva. Agora, a parte negativa, ela é muito interessante, porque, até fazendo parênteses, né, normalmente você pergunta para a pessoa assim, qual é o seu signo? Se a pessoa fala signo de Escorpião, as pessoas têm uma tendência a achar que é o pior signo e que é o pior mês do ano. E não é assim, tá? Todos os meses têm seus pontos fortes e pontos fracos. O problema, ou talvez o grande desafio desse mês, é que naturalmente é um mês muito intensivo, porque Escorpião, né, pessoas sob essa influência são muito intensivas e por isso, né, tudo fica ao extremo, tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Então, a parte negativa são pessoas que têm uma tendência a serem manipuladoras, tá? Então elas querem manipular você e para isso elas distorcem um pouquinho a coisa, elas podem ser um pouco do advogado diabo para tentar manipular e fazer a opinião acontecer. Enfim, são pessoas que são, como eu falei antes, fazem as coisas acontecerem, isso pode ser um lado bom, mas elas, para fazerem as coisas acontecerem, normalmente, não necessariamente, obviamente,
elas podem fazer todo esse jogo de manipulação e tudo e fazerem a coisa ser sobre elas. Então, elas são ótimas pessoas que têm esse poder, então são ótimas pessoas quando agem como vítima, de se vitimizarem. São pessoas que escondem a mentira muito bem, são pessoas que têm memória de elefante. Então, por conta disso, são pessoas que têm uma tendência a ser muito vingativas, querendo sempre uma revanche, sempre se lembrando daquilo que você fez há 50 mil anos atrás, e ela vai botar o dedo lá um dia, mas porque um dia, há 30 anos atrás, você falou isso pra mim. Na boa, foram 30 anos atrás. Ok, vamos pra frente. Enfim, entre outras coisas, são pessoas que têm uma atividade sexual, uma necessidade de atividade sexual muito alta, que não tem um problema se for feito da consciência correta, da forma correta, não tem problema, mas pode ser um desafio para pessoas especialmente solteiras, pode ser um desafio especialmente para pessoas que adoram baladas, festas, nights, e, enfim, pode ser um desafio. Tá? Já a gente vai falar da parte sexual em si. Isso é a parte negativa, são pessoas que sempre acham que tem uma conspiração rolando contra eles e por aí vai, tá? Então essa seria a parte negativa. Então, antes de entrar na profundidade, vamos falar uma coisa que eu acabei de falar, tá? Então, nesse mês de Escorpião, para ser mais exato, no 17º dia desse mês do signo de Escorpião, foi quando, há mais ou menos 5.000 anos atrás, né, por volta de 5.000 anos atrás, foi quando teve a famosa história da Arca de Noé. Né? Eu não sei se você já ouviu a história, mas provavelmente você já ouviu a história. É uma história bonitinha dos animaizinhos dentro de uma arca que vão, sobem e sobrevivem a uma inundação e chuva e beleza. Aí vem lá Noé, manda pombinha, pombinha vai, acha uma terra, volta com uma folha de oliva na boca e uau! História de filme, história linda. Pois é, essa na verdade é uma história de destruição, onde a humanidade teve que zerar para recomeçar por conta das atividades negativas que aconteceram. Esse dilúvio começou exatamente no 17º dia do signo do Escorpião, nesse mês. Então, esse 17º dia começou o dilúvio. Por que foi a origem do dilúvio? Qual foi a origem do dilúvio? Por que o dilúvio começou? Qual é a origem desse dilúvio? A origem desse dilúvio era o caos que acontecia naquele momento. Especialmente estamos falando de um caos bem específico, que era caos na área sexual. Em outras palavras, o sexo era feito de qualquer forma, assim, até fazendo uma comparação, dentro da minha cabeça essa comparação, seria talvez hoje o carnaval em algumas cidades, né? Em alguns blocos ou coisa assim, né? Pessoas fazem qualquer coisa, na praia, no bloco, na rua, no palco, sei lá, tem histórias muito horríveis, né, que acontecem por aí, que é uma coisa meio generalizada que acontece. E isso acontecia o tempo todo. E o Criador, que ele reservou esse ato sexual de uma forma tão pura para a gente gerar uma nova vida, para a gente gerar uma interação entre casais, para a gente gerar uma verdadeira troca de amorosidade, né? Tem vários propósitos do sexo em si. Hoje em dia é usado de qualquer forma e naquela época era usado de qualquer forma. E por ser usado de qualquer forma, o Criador falou assim, olha, tem que começar de novo, não vai dar. Tem que começar de novo, vamos refazer tudo. Então veio o dilúvio e tudo começou. A Arca de Noé foi então o grande salvador da história. Né? Noé e a sua arca foram grandes salvadores da humanidade. Isso é importante a gente entender, a gente vai chegar nisso já já. Mas tudo isso é importante dizer para falar que por ter essa memória de elefante que eu falei lá no começo da aula para vocês, o que acontece? Normalmente os escorpiões têm formas de guardar essas memórias. E aí são pessoas que têm essa vingança, essa revanche, não deixam barato tudo isso. E o problema principal dessa revanche e dessa vingança, que é um problema por si só, que inicialmente a vingança ou a revanche vem para botar as coisas no lugar, né? Vou ser um justiceiro, vou fazer as coisas como devem ser. Só que muitas vezes para fazer essas coisas do jeito que devem ser, na maioria delas, eu poderia até arriscar falar 100% delas, a pessoa que está fazendo isso tudo é a maior prejudicada. Ela está indo contra ela mesma, ela está se prejudicando por si só. Então ela faz alguma coisa contra alguém, na verdade ela está fazendo alguma coisa contra si mesma. Não é contra ninguém. Ela está fazendo uma coisa contra ela mesma. Ela é a principal prejudicada. Então vingança, revanche, é uma imaturidade espiritual.
Como assim uma imaturidade espiritual? Vamos falar o contrário. O que seria a maturidade espiritual? Então, a maturidade espiritual seria a nossa capacidade de entender, pensar, falar e agir dessa forma, que seria da seguinte forma: tudo que acontece ao meu redor foi criado especialmente para mim. Tudo que acontece ao meu redor é meu. Então, nada é feito contra você. Nada é pessoal, né? Às vezes a gente tem certas pessoas que a gente acha, não, foi pessoal. A pessoa veio e fez isso pessoal, foi contra a minha pessoa, ela quis me afetar, ela quis me prejudicar, ela quis fazer isso foi contra quem eu sou. Veio de propósito. Olha só, pode até ser, prestando no que eu vou falar agora, é muito importante, pode até ser que olhando do aspecto do mundo físico, isso seja uma verdade. A pessoa fez algo para prejudicar você, porque ela não vai com a sua cara, ou sei lá por que motivo. Pode ser, mas a gente tem que transcender essa lógica física, porque essa pessoa foi colocada e escolhida a dedo na sua vida, para agir dessa forma que ela está agindo, com um propósito espiritual, com um propósito de evolução, com um propósito de entendimento, com um propósito de transformação. Para isso existe essa pessoa. Então essa pessoa não fez algo pessoalmente contra você, vou te prejudicar, não foi isso, apaga essa cabeça, não foi isso. O que ela fez, sim, pode ter te prejudicado? Pode ser que sim, mas não é pessoal. O que ela fez era uma oportunidade espiritual para te ajudar a criar uma evolução. Então, em vez de agir com uma imaturidade, como vítima, reclamar, ficar chateado e chorar e ir pelos cantos, e depressão e por aí vai, não, fala assim, calma aí. Eu criei isso para minha vida. Como? Por que eu criei isso para minha vida? Então, esse mês tem uma tendência a gente voltar ao estado de vítima. Esse mês tem uma tendência a gente voltar ao estado de coitadinho de mim. E aí manipula toda uma situação para resolver um problema. E na verdade isso me lembra muito um seriado que tem no Netflix, que é chamado Scandal, ou Escândalo, imagino que seja a tradução para português. E tem uma personagem que ela se auto-intitula Resolve Qualquer Problema. Se tem um problema, você liga para ela e ela resolve qualquer problema. E na verdade, se você assistir esse seriado superficialmente, isso é uma verdade, tá? Ela resolve qualquer problema, ela faz acontecer, ela limpa a história, ela deixa a coisa limpinha. Porém, cada problema que ela resolve, na verdade, ela cria um outro. Por quê? Ela começa a afetar tanto, ela começa a se intrometer tanto no ticum dos outros, que na verdade essa pessoa vai ter que passar por esse aprendizado de alguma forma. Então, por ela fazer isso, a pessoa não aprende, ela só gera para ela mesma e para a situação ao redor dela um caos ainda maior. Então, na verdade, ela, tentando resolver os problemas, ela cria trabalho para ela mesma, porque ela cria novos problemas. Então, assim, o que eu estou querendo dizer assim, problemas fazem parte. Ou a gente poderia usar uma melhor palavra, uma melhor expressão chamada desafio, ou oportunidades, ou bênçãos, como você preferir chamar, mas são oportunidades, são coisas boas, são coisas importantíssimas da gente experienciar e viver. Não é pessoal o que acontece com você. Enquanto você focar nessa memória de elefante, nessa foi contra mim, esse pensamento vai te consumir. E esse pensamento te consumindo vai te transformar uma pessoa cada vez mais intensa e destrutiva. Não é à toa que esse signo, que esse mês, ele é influenciado pelo signo de Escorpião, um animal tão temido por aí, né, com mais de 1.500 espécies diferentes de escorpião, muitas delas, a minoria, mas muitas delas venenosas, o veneno pode matar, inclusive, de algumas espécies. Então é um animal que dá muito medo, né, nas pessoas. E, na verdade, esse mês não é à toa que esse signo influencia esse mês. É um mês intenso, é um mês de desafio, é um mês de oportunidade. Que se a gente for conforme a banda toca, se a gente for deixar a maré levar a gente, a onda levar, a gente vai se transformar em tenso, chato, insuportável, mentiroso, vingativo, querendo sempre a cabeça de alguém. Calma, vamos pensar um pouquinho mais espiritual? O mundo foi criado especialmente pra gente. E esse, na verdade, é o segredo da Arca de Noé. A Arca de Noé, dentro da estrutura da árvore da vida,
que tem seus 10 níveis espirituais, as suas 10 dimensões espirituais, vai de Keter até Malhut. Na verdade, 9 dimensões espirituais e uma física, né? Que Malhut já é considerado uma dimensão física. Então a gente tem 10 níveis, 9 espirituais e uma física. E a Arca de Noé é considerada essa manifestação física chamada Malhut, chamado receptor. Todas as outras 9 são de alguma forma uma referência ao Criador, a mais elevada de todas, que é Keter, que é a coroa. Ela é o ponto de maior pureza, de maior purificação, de maior contato com o Criador em si. Por quê? Primeira coisa que a gente já sabe, essa coisa que os opostos se atraem é uma mentira. Os semelhantes se atraem e quanto mais próximo eles estiverem, a nível de consciência, a nível de desejo, a nível de entendimento, melhor vai ser e mais importante vai ser essa interação. Tá? Então, a gente tem que criar essa purificação. Agora, se Keter, que é o ponto mais elevado, é esse ponto de ligação, qual é a tradução da palavra Keter, que é uma palavra em hebraico? Coroa. Qual é a tradução da palavra Malhut, que representa a fisicalidade, nessa palavra hebraica? Significa reino. Então a coroa, ela representa o rei, e Malhut, ela significa e representa o reino. A pergunta é, quem manda em quem? O rei manda no reino ou o reino manda no rei? Quem manda em quem? E a verdade, a maioria das pessoas acham que é o rei que manda no reino, verdade? É o rei que faz acontecer, é o rei que manda no reino, é o rei que manipula, é o rei que faz... E olha só, não funciona assim. Eu acabei de me lembrar de uma história, que de repente eu já contei para vocês, mas estava conversando uma vez com uma escritora de uma novela da Globo, e inclusive foi uma novela muito legal que eu ajudei ela a tirar a ideia da novela, mas isso não vem ao caso, mas que ela falou que ela ficava muito estressada quando começava a época da novela, porque ela tinha que escrever e trabalhar, escrever o dia todo, e ela ficava muito estressada e muitas vezes ela ficava doente nesse processo de gravação, de escrever e gravar. Eu perguntei para ela, por que não grava um monte de capítulo com antecedência, até o meio da novela, até quase o final da novela, e você faz a coisa mais equilibrada, mais tranquila, mais harmônica para você. Mais harmônica para você. E ela falou, você acha mesmo que eu que escrevo a novela? Eu falei, como assim? Você não é escritora? Ela falou, sou eu a escritora, mas não sou eu que escrevo. Eu falei, como assim? Ela falou, se depois de 2, 3, 4, 5, 10 capítulos, o povo não estiver gostando mais, as pessoas que assistem não estiverem gostando mais, eu tenho que mudar a novela inteira. Então, na verdade, sou eu que escrevo, mas não sou eu que escrevo. Eu só tenho uma habilidade de entregar uma história dentro daquilo que as pessoas, que os espectadores, que as pessoas que estão assistindo gostam de ouvir. Mas quem manda na novela mesmo são as pessoas que assistem. Então, calma aí. Ela está falando que quem manda não é o rei, é o reino. Quem manda não é ela que escreve, que está no poder da escrita dos diálogos da novela, não é. É o reino. É o que o reino gostaria que ela entrega. O que o reino deseja, ela preenche. E isso não é diferente dentro da nossa relação com o Criador, do plano espiritual e o plano físico. O que a gente deseja, o Criador se manifesta. Calma aí. Tenho várias coisas na minha vida que eu não desejo. Verdade? Não, mentira. Pode até ser que fisicamente eu não desejo, mas espiritualmente não é uma verdade. Se eu tenho alguma coisa na minha vida, é porque de alguma forma eu desejo isso na minha vida. Ai, fala sério, eu tenho esse controle todo da minha vida? A resposta é sim. Nós temos 100% controle da nossa vida. Se você tem alguma coisa na sua vida que você não quer, eu posso te afirmar, de alguma forma você quer. Porque se isso ainda acontece com você, existe algum prazer que você ainda tira dessa situação na sua vida. Se alguma coisa que é bom para você, você sente que é bom para você, que você ainda tira dessa situação que está acontecendo. Por exemplo, uma pessoa que ela fala assim, tive que voltar a morar na casa dos meus pais porque é meu emprego, sei lá o quê. Mas não aguento mais, por favor, me ajuda, eu quero sair da casa dos meus pais. Não aguento mais. Eu falei, você quer mesmo sair? Quero, não aguento mais porque meus pais isso, minha mãe isso, meu pai aquilo, isso, aquilo. E a pessoa faz um discurso enorme. Eu falei, nossa, é tão incômodo assim? É muito incômodo.
Calma aí, é tão incômodo ao ponto de você continuar ainda morando na casa dos seus pais? É, porque não tem outra opção. Será? Aí eu fiz a pergunta, por que você continua lá? O que ainda tem de bom de você viver na casa dos seus pais? Isso é uma história real, tá? E a pessoa abriu o sorriso. Só de eu perguntar, a pessoa abriu o sorriso. Tem sempre comida na geladeira, tem alguém que limpa a casa, me arruma tudo, lava a roupa, passa a roupa, tá tudo organizado, tá tudo perfeito. Aí eu falei, então você vê algum benefício de onde você mora na casa dos seus pais? Falei, tem benefícios. Eu falei, preste atenção, esse benefício provavelmente ele é muito maior do que você imagina que ele é para você. Porque esse benefício ainda está te segurando nesse momento, nessa situação, nesse ambiente. Porque é Malhut, é o seu desejo, é o povão, vamos chamar assim, entre aspas, que decide o que acontece. Então as coisas que acontecem com você, você decide. Por quê e como elas acontecem ou deixam de acontecer. É o nosso desejo que cria um recipiente, que cria um receptor para a gente poder receber. Então o Criador, eu vou falar uma coisa agora que é super importante, eu sei que a gente já falou isso outras vezes, mas é importante que isso internalize para que a gente consiga pensar, viver 100% dessa forma. O Criador, ele foi, ele é e ele sempre vai ser o mesmo. Imutável, ele não muda, ele é sempre igual, ele é sempre a mesma pessoa, da mesma forma, modo de falar, da mesma forma ele não muda. Calma aí. Se o Criador não muda, como é que eu posso receber mais na minha vida? Uma única resposta é verdadeira. A única forma de nós recebermos cada vez mais é se a gente mudar. A gente não vai mudar o Criador. O Criador foi e sempre vai ser a mesma coisa. A única coisa que a gente pode mudar é a gente mesmo. O Criador é uma força infinita de compartilhar. O receptor, que somos nós, somos uma força infinita de receber. E a gente pediu por essa criação desse mundo para a gente poder merecer essa energia. Então, o Criador, ele manifesta só o nosso desejo. O que a gente quer em detalhes é o que o Criador fornece para a gente. Então, se a gente gostaria de receber algo diferente, a mudança ela só pode estar no receptor, na gente. O Criador ele não muda. Você quer sentir mais Deus? Você quer conversar mais com Deus? Você quer interagir melhor com Deus? Só depende de você. O que você escolhe, o que você deseja, só depende de você. Aí eu vi uma história essa semana que me mexeu muito comigo, me deixou muito feliz e me deixou muito emocionado, assim, pro lado bom da coisa. Eu venho trabalhando parte do meu trabalho, um trabalho de coaching individual com pessoas e tal. E vim trabalhando com uma pessoa, algo muito interessante, algo super especial. E essa pessoa, ela relatou certas dificuldades e ela mesma traçou, eu só dei palpites, mas foi ela mesma que traçou um plano de ação para ela, de como ela resolveria esse tipo de problema que ela tem, de forma totalmente proativa. Ela foi lá, começou a mexer, fazer a coisa acontecer, andar e tal, e está falando de uma necessidade financeira do fluxo de caixa da empresa, para que a empresa comece a fluir, porque muito dinheiro investido e precisa de um fluxo de caixa. E tem uma pessoa devendo muito dinheiro e tem um problema. Então, e está trabalhando, está fazendo a coisa acontecer, dando um jeitinho, sempre sendo proativo na vida pessoal, na vida familiar, na vida de lazer, na vida profissional, no trabalho em si, enfim, diversas formas diferentes. Até que chegou um ponto que essa pessoa falou assim, olha, eu sei que eu estou te devendo, eu não vou pagar. Mas é meu fluxo de caixa, eu não vou te pagar. Não tenho, não vou pagar, se vira. E aí essa pessoa deu mais um passo para tentar resolver e fazendo, além disso, fazendo as suas mudanças pessoais, enfim, entre outras coisas. Interessante isso tudo. Chegou um ponto que essa pessoa falou assim, eu preciso de um sinal. Eu preciso de um sinal se eu estou no meu caminho certo. Fazendo tanta coisa que é desconfortável pra caramba pra mim, preciso de um sinal do universo, de Deus, do Criador, para saber se eu estou no caminho certo. E essa pessoa fez o pedido, entrou num profundo estado de meditação, de pedido, de vontade de enxergar isso. No dia seguinte, ou 2 dias depois, alguma coisa parecida com isso, ligou uma outra pessoa que também estava devendo dinheiro, mas
já tinha renegociado a dívida em parcelas, em sei lá quantos anos, enfim. E ligou para ele e falou assim, olha, caiu um dinheiro e eu queria saber se você gostaria de que eu adiantasse esse dinheiro para você. A gente esquece as parcelas, eu te dou tudo à vista, que é quase o mesmo valor que tinha necessário do fluxo de caixa. Uma coisa que ele já estava negociado e que fez total diferença. Então, assim, em outras palavras, quando ele escolheu fazer diferente e resolver o problema, o Criador fez o quê? Imediatamente manifestou. Por que eu estou dando essa volta toda? Para falar uma coisa específica sobre esse mês. Quem manda aqui sou eu. Quem manda na sua vida é você. Tudo que você tem é seu, é você que cria de alguma forma, você que é o co-criador disso, baseado no seu estado de mente, no seu estado de consciência, no seu estado de desejo. Então, Deus, apesar de ser uma força absoluta, nem todas as pessoas sentem da mesma forma. Como assim? Por que as pessoas não sentem Deus da mesma forma? Porque cada pessoa entende, expressa e sente Deus de forma diferente. Está diretamente ligado com quem você é. Quem você é. Porque vamos chamar assim, né? O Criador é uma força de compartilhar, o receptor é receber. Então a gente só pode receber essa luz do Criador que inversamente proporcional ao tamanho do meu ego. Então nós somos 100%. Se eu tenho 50% de ego, eu só posso receber 50% de luz. Se eu tenho 80% de ego, eu só posso receber 20% de luz. Se eu tenho 20% de ego, eu posso receber 80% de luz. É proporcional. Onde tem ego, não tem luz. Onde tem luz, não tem ego. Verdadeira luz, não a temporária. Verdadeira luz. Então, o trabalho espiritual de transformação, de mudança, vale a pena. E aí, voltando no assunto que eu comecei, né, da arca de Malhut, que a arca representa Malhut, a arca representa a salvação. Então, a salvação não é uma arca que aconteceu 4, 5 mil anos atrás, não é isso. A salvação é consciência. A salvação é o que eu penso. A salvação é o que eu desejo. A salvação é o que passa dentro de mim e como eu me aproximo do Criador. Lembra, para o Criador não existe tempo e espaço, tudo é imediato. Na hora que a gente cria o receptor aqui embaixo, ele tem que manifestar o nosso desejo. Então, se a gente tem algum desejo que a gente ainda não manifestou, ele ainda não é verdadeiro, ainda falta alguma coisa, ainda falta algum tipo de esforço, ainda falta uma melhor construção desse receptor para que a gente possa receber o que a gente quer. E para isso, esse é o mês de intensividade, esse é o mês, né, do ponto de vista negativo, da manipulação, do controle, da raiva, e que se a gente conseguir fazer diferente, a gente cria um espaço imenso para que a gente possa manifestar o nosso desejo. Você quer mais? Eu também quero mais. Tem que purificar. Não adianta. Ah, mas já fiz muito esforço, já estou bem. Não é suficiente. Pode ser ótima a evolução, e é ótimo sempre, mas a gente pode mais. E lembrando, nós não viemos aqui para ser outra pessoa, nós viemos aqui para ser a gente mesmo. Então, para você ser 100% você, eu tenho uma desconfiança que ainda falta pelo menos um pouquinho. Vamos lá. Você consegue, você pode, só depende do seu desejo. E essa é a primeira parte que eu ia falar para vocês. Então, antes de eu continuar, eu queria sugerir para você um pequeno exercício. O exercício é uma simples pergunta. Qual é o seu desejo? O que você tem hoje na sua vida que você não deseja mais? E o que você não tem hoje na sua vida que você deseja? Então, são duas listas diferentes. O que você tem que você gostaria de não ter mais, o que você não tem que você gostaria de ter. E de 0 a 10, de verdade, 0 a 10, qual é o tamanho desse seu desejo? De tirar o que você tem e não quer mais e de colocar novos desejos. Lembra uma coisa importante que eu acabei de falar. Quem bloqueia isso de acontecer é você. Você na sua vida, eu na minha e cada um com a sua própria vida. Então, esse é o segredo desse mês. Se no dia de hoje, primeiro dia do mês, a gente conseguir entrar em contato com esse nosso verdadeiro desejo e fizer um comprometimento pessoal de manifestar, de fazer o meu máximo pelo menos, talvez eu não consiga manifestar 100%, mas com certeza eu me aproximei disso. Lembra, você quer sentir mais Deus, você quer conversar mais com Deus, você quer interagir mais com Ele, tem que esvaziar o ego, tem que botar o ego de fora para conseguir receber mais. Então faz uma pequena pausa aqui, lembra, duas coisas, o que você tem e não quer mais, o que você não tem e você adoraria ter, de 0 a 10, qual o tamanho desse seu desejo? E faz um favor para mim e para você mesmo,
Para cada item que você escrever de desejo, eu quero que você pense num plano de ação para pelo menos se aproximar desse desejo que você tem. Então, faz uma pausa de alguns minutinhos desse vídeo, faz o exercício e volta aqui para a gente continuar com essa aula que tem mais que eu quero falar para vocês. Ok, se você está aqui de volta, eu imagino que você já fez o exercício. Se você não fez, volta. Faz o exercício, ele vai ser importante para você nesse mês. Tá bom, eu quero fazer depois. Tudo bem, faz depois, mas faz. Vai ser importante botar o nosso ensinamento na prática, tá? Vai ser muito importante. Então eu queria falar para vocês agora duas coisas que na verdade são uma, que estão ligadas entre si. E para isso, eu queria ler um pedacinho do Zohar. Um verso. É um capítulo todo, mas eu queria ler um verso, porque esse verso está ligado com a energia desse mês, o mês da inundação, o mês da chuva, o mês da arca, da sobrevivência, entre outras coisas, tá? O que esse Zohar está falando? Então eu vou ler em aramaico, para a gente entrar em contato com essa energia, e depois eu vou explicar o que eu acabei de ler. Ktiv, shte mayim borecha, venozlim mitor berecha. Amai borecha, bekadmeta levata berecha, de abor la ikrei, erla Prekanya. De la nevia, be'er main de navim, ela kola atar had u, ela atar de miskenei. Achidan, beikrei bor de leit lei. Midlei ela ma de avrim begavei, uman, iu dlit. Levatar, itavid be'er, zei nevia, malia, mikol setrin, uman iu ada o dichtiv, Malhamilá. Então, o que a gente acabou de ler? Então, vou dar uma volta para explicar um pouquinho isso aqui. Então, esse mês, escorpião, que é o grande influenciador desse mês, tem uma palavra hebraica que se chama escorpião, que se fala akrav. Akrav é escrito em 4 letras em hebraico. Aí essa palavra vai aparecer aqui do meu lado. E akrav em hebraico são 4 letras. Ain, Kuf, Resh, Bet. Akrav. E a gente pode pegar essa palavra akrav e separar em 2 pedaços. A primeira e a última letra, que forma as letras, a união das letras Ain e Bet. Já já vou chegar aqui. E a gente pega as 2 letras do meio e elas formam as letras Kuf e Resh, ou a palavra Kar. As letras Ain e Bet dão valor numérico 7272. Representando toda a bênção que existe nesse mês de conexão de meditação com 72 nomes de Deus. 72 formas de energia pura para a gente poder meditar, entrar em contato e se purificar. E tem as outras 2 letras, Kuf e Resh, que juntas formam uma palavra, que é a palavra Kar, que significa frio. Então, esse mês, ele é parecido com alguns outros meses, mas que não vem a causa agora, ele é um mês que, por sua essência, ele é um mês frio. Ele é um mês que não tem luz própria. E é por isso que tem essa palavra, akrav, né? O frio no meio da palavra. Mas que ele pode ser aquecido se a gente usar o poder da mente. Que é isso que representa os 72 nomes de Deus, a meditação, a purificação. Se a gente purificar nossos pensamentos e desejos, a gente consegue aquecer a nossa alma. Então, para que a gente aqueça a nossa alma, que é possível, só depende da gente. Só depende de cada um de nós. Então, esse mês, ele é imbuído com essa energia. Além disso, o nome desse mês em hebraico chama Reshvan. Reshvan é o valor numérico 364. Calma aí. Achei que tinha 365 dias no ano. Reshvan, valor numérico 364. Esse que está faltando, ele representa, de acordo com o Zohar, um dia muito especial no ano, que já passou, na verdade, que é o 10º dia do mês de Tishrei, do signo de Libra, mais ou menos 20 dias atrás. E o que tem esse dia? Esse dia é o único dia do ano, chamado Yom Kippur, ou o dia da transformação, ou o dia do perdão, que o oponente não
faz parte da nossa vida. Ele está totalmente anulado pelas forças positivas e energia positiva desse dia. E o motivo que a palavra Cheshvan tem o mesmo valor numérico de 364 é para mostrar para a gente que só depende da gente a gente expulsar o oponente da nossa vida. Se a gente entender que tudo é uma criação nossa, não vou reclamar, vou melhorar a minha interação com o que está acontecendo, vou criar um novo desejo, vou fazer a coisa acontecer, só depende da gente. Então, o que eu estou pedindo para você nesse mês é saber que a Arca de Noé, o dilúvio, que aconteceu no 17º dia desse mês, e por isso o mês todo representa essa energia. Um mês de restrições, um mês de transformações, um mês especialmente da gente prestar atenção na nossa parte de revanche, de vingança, como a gente usa a nossa parte sexual e por aí vai, para criar essa purificação. Se a gente quer aquecer esse mês, só depende da nossa força de consciência. E para isso, a inundação é significativa, é uma chuva que aniquilou a humanidade e de acordo com Zohar começou tudo de novo. Ok, interessante. Começou tudo de novo. Então, qual o poder da água? E eu imagino que você já tenha sentido um pouquinho esse poder da água. Quando você vai tomar banho, por exemplo, chega de um dia estressado, você vai tomar banho e fala, precisava desse banho para relaxar. A água tem esse poder. A água tem esse poder de Hassadim. A água tem esse poder de misericórdia. Então, a água é um forte instrumento de purificação. Então, nesse mês, que a gente entra agora, existe um reflexo, uma palavra em hebraico que chama reshimo, um reflexo, uma energia ainda no ar, um resíduo, acho que a palavra certa é resíduo, um resíduo ainda no ar da semana passada, onde a gente teve uma abertura incrível de energia chamada Sukkot, uma energia de misericórdia. E esse mês, e essa palavra, e tudo que eu falei agora para vocês só mostra o seguinte: esse mês, apesar de toda a sua intensidade, toda a sua manipulação dessa parte negativa, tem um aspecto positivo muito bom. Que para a gente despertar essa misericórdia, para a gente despertar isso, a gente vai ter que fazer a nossa parte. Lembra? O Criador também pode ser chamado de Or Pashut, luz simples. Luz simples significa que o Criador não tem manipulação, não tem joguinho, não tem controle, não tem nada. Ele dá incondicional e ponto. Não tem que ficar manipulando nada. Incondicional e pronto, faz a coisa acontecer e pronto. Simples assim. Ora Pashut. Então, se a coisa complicou demais, desconfia. Não é o Criador. É a gente que está criando esse espaço. Então, esse é o mês da misericórdia. Quanto mais a gente conseguir despertar a nossa luz interna, a nossa alma, e permitir ela brotar, melhor vai ser pra gente. Lembra? Se você nunca fez a experiência, você vai entender o que eu estou falando quando você vê a experiência. Se você nunca plantou um carocinho de feijão, uma sementinha de feijão, planta. Pega lá o caroço do feijão, a semente de feijão, coloca lá no algodão e rega um pouquinho, deixa o algodão úmido, faz esse feijão crescer. Você vai ver o que vai acontecer com esse feijão. Esse feijão, para nascer o broto, ele vai ter que quebrar a casca para nascer uma coisa linda lá de dentro. Nossa vida não é diferente. Para a gente revelar nosso potencial, a gente tem que quebrar essa casca. E é esse mês, um mês de intensidade, que a gente pode usar a intensidade para o lado positivo. Sem raiva, sem vingança, sem medo de ser feliz. Vai e faz. E essa é a forma que durante esses próximos 30 dias a gente pode acumular energia de misericórdia para o ano todo. Então faça o favor para você mesmo, faça o favor de gerar essa luz circundante, gerar essa perfeição que já existe dentro de você. Com a força do perdão, com a força de deixar a vingança de lado, com a força de você se concentrar na sua maturidade espiritual. Lembrando que o Criador está esperando você perguntar para Ele. Está esperando você conversar com Ele. Ele quer te dar mais. Ele quer me dar mais. Mas depende do tamanho do nosso desejo e das nossas atitudes como um todo. Então, agora, eu queria fazer uma pequena meditação com vocês. Eu queria que para isso você, antes da meditação, fizesse mais um exercício. E esse exercício é ligado com o que eu acabei de falar, dessa Or Hassadim, dessa luz da misericórdia, que está diretamente ligado com as nossas ações de compartilhar. O que você poderia fazer
diferente? O que você poderia fazer de mais profundo na sua ação de compartilhar? Qual é aquela atitude, aquela ação de compartilhar desconfortável que está esperando o dia certo para ser feita? Hoje é o dia certo. Vai e liga, vai e faz, vai e conversa, vai e faz o que tem que fazer. Isso, especialmente no primeiro dia, durante o mês todo, mas especialmente no primeiro dia, pode abrir um canal muito especial para você e para a sua vida. Tá? Então, para um segundinho, se compromete, escreve para a gente poder ir para a meditação.